Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, um programa de entrevistas na internet feito especialmente para você que está em busca de novos horizontes profissionais. Hoje nós vamos falar sobre o que virou um sonho para muita gente aqui no nosso país. Segundo o IBGE, 27 milhões de brasileiros estão hoje em busca de um emprego com carteira assinada. Inscrever-se em sites de vagas de trabalho é útil, mas contar com uma orientação presencial e gratuita para aumentar as chances do seu currículo não é ainda melhor? Pois é, nós somos em busca dessa oportunidade. A entrevistada de hoje, a psicóloga Paula Baruchel Caracini, é a coordenadora da Central de Orientação ao Trabalho, uma área da ação social da Congregação Israelita Paulista, a CIP. Na Central de Orientação ao Trabalho, Paula e sua equipe orientam profissionais maduros, mas também jovens em busca do primeiro emprego, a identificar o que de melhor tem a oferecer ao mercado de trabalho, hoje tão competitivo. Depois da entrevista de triagem, é feito um parecer que acompanha cada currículo mantido no banco de dados da Central, um diferencial que destaca o candidato e, ao mesmo tempo, facilita a seleção para as vagas em aberto no sistema. E tem mais, micro e pequenos empresários também podem receber ajuda para desenhar a vaga e assim encontrar profissionais mais adequados para suas necessidades. Eu fui pessoalmente conhecer a Central de Orientação ao Trabalho da CIP. É um lugar onde você encontra pessoas super atenciosas que querem ouvir e ajudar você de verdade. A Paula e sua equipe, além de orientar sobre como tornar seu currículo mais atrativo, trocam ideias que podem ajudar você a encontrar novos caminhos para ter um trabalho remunerado. Com 12 anos de experiência profissional na área de psicologia do trabalho, Paula Baruchel Caracini, que tem pós-graduação em psicologia clínica e orientação profissional, acredita que quem se empenha em aprender novas habilidades e ganhar um perfil multiprofissional encontra, sim, um novo emprego hoje em dia. Com essa atitude, a idade nunca vai ser um obstáculo, destaca Paula, que também é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora você ouve a conversa que eu tive com a coordenadora da Central de Orientação ao Trabalho da CIP. A Central de Orientação ao Trabalho fica vinculada ao Departamento de Ação Social aqui da congregação. E a gente tem como principal objetivo apoiar as pessoas no que se refere à temática do trabalho de forma geral. A gente não discrimina idade, se está trabalhando ou não, então a gente atende todo mundo. Para a pessoa ser atendida pela Central, ela precisa entrar no site da CIP, cadastrar o currículo e a gente chama para entrevistas de triagem. Essa entrevista de triagem é uma entrevista presencial, para que a gente possa conhecer o candidato e ver como a gente consegue apoiar melhor. Na Central de Orientação ao Trabalho, a gente tem alguns projetos para apoiar de forma mais significativa esses profissionais. Então, a gente tem essa parte da orientação profissional diretiva, que é feita durante entrevistas de triagem, que é uma orientação em relação ao currículo, mercado de trabalho, onde procurar vagas de uma colocação profissional, vagas de emprego, faixas de salários, tudo isso. É uma orientação geral que você dá, e se você percebe, por exemplo, lacunas naquele currículo, algo que dá para melhorar, ou de repente a pessoa falou alguma coisa que você percebe que não está no currículo, isso tudo você na hora faz essa orientação. Exatamente, é uma orientação bem prática e bem diretiva. Paralelo a isso, a gente oferece cursos, workshops, palestras que visam o desenvolvimento de competências comportamentais. E a gente acaba oferecendo essas ações conforme a demanda. Então, se a gente percebe que tem uma demanda específica, a gente faz algum projeto, alguma ação para essa demanda. A gente também tem um projeto Reluz, que é um projeto de coaching de carreira, para pessoas que estão em transição de carreira, precisando pensar em outras possibilidades profissionais, outros planos mesmo, né? Querem mudar de área, enfim. Se encontram um pouco perdidas. Exatamente. Às vezes tá no mercado, tá insatisfeito ou não tá mais conseguindo uma colocação na sua área porque a área tá acabando mesmo, porque isso acontece. Então a gente acaba oferecendo esse projeto de coaching
em parceria com 2 coaches que fazem esse trabalho voluntariamente com a gente. E a gente faz essa atividade uma vez ao ano. A gente fecha uma turma, porque é uma atividade de coaching em grupo. A gente fecha uma turma e faz uma vez ao ano. E, paralelo a tudo isso, a gente sabe que é uma demanda do candidato, a gente tem um serviço de recrutamento. Esse serviço de recrutamento nada mais é do que a aproximação entre candidatos que estão buscando uma colocação com empregadores que estão precisando de profissionais para suas empresas. Então, os empregadores abrem a vaga de trabalho conosco, a gente identifica dentro desses candidatos que já passaram pela entrevista de triagem, quem está dentro do perfil e faz o encaminhamento do currículo e de um breve parecer do candidato, ficando ao critério da empresa fazer o processo de seleção. Esse parecer vocês é que acabam fazendo depois dessa entrevista presencial? Exatamente, o parecer é feito depois da entrevista presencial e esse é o diferencial da central, que não é apenas uma aproximação de currículo e de vaga. A gente tem esse cuidado de atender o candidato, de ver a demanda, de ver a expectativa, para que a gente possa fazer o encaminhamento mais próximo possível, tanto do que o candidato espera, quanto do que o empregador espera. Até porque muitas vezes o currículo não diz muito do potencial do candidato. A gente faz um trabalho muito próximo de uma consultoria. Só que a gente não é um trabalho de consultoria porque a gente está no departamento de ação social. A gente não consegue atender com o volume de uma consultoria. Em média, quanto tempo pode demorar, que eu fiquei curiosa também de saber, entre esse cadastro de um currículo e a chamada para essa entrevista? A gente tenta ser o mais breve possível na chamada, porque a gente entende que quem cadastra currículo está naquela necessidade de ser ouvido, de às vezes estar com um currículo legal para poder disparar para as vagas, enfim. Então a gente tenta, a nossa meta é que o candidato espere no máximo 10 dias. Nem sempre isso é possível, mas é o nosso objetivo. As empresas que têm vagas a oferecer, no caso, elas podem vir aqui também cadastrar essas vagas? Como é que funciona? Então, as empresas, elas podem fazer o processo, entrar em contato com a gente por telefone, por e-mail, e aí nós encaminhamos um formulário para que elas preencham sobre os pré-requisitos da vaga. Então, a gente precisa saber algumas informações como pré-requisitos para a gente tentar identificar o candidato que mais se encaixe no perfil. Muitas vezes, a empresa nem sabe qual é, de fato, o perfil que ela precisa. E a gente também faz esse trabalho de auxiliar a empresa, escuta um pouco esse empregador, vê qual é a demanda e meio que trabalha com ele. Que perfil é esse do candidato? Então, a gente também faz esse trabalho. E hoje, assim, vocês têm, assim, como se fossem quantas empresas cadastradas? São, assim, empresas menores, empresas de médio porte? Qual que é o perfil? O perfil das empresas são empresas de pequeno e médio porte que não têm RH estruturado. Porque as empresas que têm um RH estruturado, elas acabam tendo muito mais facilidade, né, para fazer esses processos de seleção. As empresas que não têm RH estruturado, que acabam abrindo vaga com a gente, porque a gente faz um trabalho de RH para eles. Principalmente por a gente poder dar esse perfil do candidato, poder escutar, desenhar um pouco esse cargo, né, para a empresa. Essas empresas têm que ser de São Paulo, abarca ainda a grande São Paulo. Qual que é a extensão geográfica? Normalmente a gente atende empresas do centro de São Paulo, centro expandido, porque é onde a gente atende os candidatos. A gente ainda está só em São Paulo, muitas vezes vem profissionais de outras cidades próximas, Guarulhos, Santo André, Mauá, enfim, mas a gente deixa bem claro para eles que as nossas vagas são especialmente São Paulo, centro expandido. Uma coisa importante que você comentou é o perfil dessas empresas, né? São pequenas empresas, muitas delas são pequenas empresas, e essas pequenas empresas, elas têm interesse de contratar gente mais experiente. Sim, elas têm muito mais abertura para contratar pessoas mais experientes, porque essas empresas têm menos profissionais. Então, elas querem alguém com a competência para exercer da melhor forma possível a função. Mas, de fato, quem tem qualificação, quem tem competência, consegue uma colocação profissional nessas empresas de pequeno e médio porte. Normalmente aparece vagas de secretária, vagas de recepção, vagas de vendas, vagas administrativas, financeiras, nível gerencial, nível de coordenação, de supervisão.
Normalmente são vagas que trabalham mais nesse âmbito corporativo mesmo, seja nessas áreas de suporte ou de back-office, né, ou front office. E a respeito dos candidatos, e a gente vai assim, acaba focando um pouco mais nos candidatos maduros, pelo fato da gente ter essa audiência. Eu gostaria de saber o que você percebe nas entrevistas, aí uma coisa mais geral mesmo, os pontos fortes e as lacunas que essas pessoas trazem. Os pontos fortes é a experiência de vida também, que acaba agregando muito, né, no desenvolvimento dessas competências para o mercado de trabalho. Os profissionais mais experientes, eles têm muitos pontos fortes. Não só pela sua experiência, muitas vezes profissional construída durante muitos anos, mas também pela experiência de vida, que acaba agregando muito no perfil desse profissional, né? De ser mais ágil, de ter mais jogo de cintura, de ter mais disponibilidade. Só que, em contraponto, tem as lacunas dessa faixa etária, que é que as pessoas não tinham a cultura de estudar, de se atualizar, não achavam necessário, porque tinha uma estabilidade no trabalho muito grande, né? Então, assim, o que eu sinto mais aqui, que a gente muitas vezes não consegue encaminhar um candidato, é a falta da informática, do conhecimento dessa, né, de fazer planilhas, de fazer controles, porque hoje em dia é o que eu falo para todos os candidatos que nos procuram, independente da faixa etária. Informática é como se o candidato, se ele não tem informática, é como se ele fosse analfabeto para o mercado de trabalho, porque qualquer vaga exige informática. Então essa eu acho que é a grande lacuna, é a falta desse conhecimento de informática e muitas vezes a pessoa não ter se atualizado. Não ter feito um curso de extensão, especialização e muitas vezes não ter feito um curso superior, que hoje em dia é muito importante, porque é de muito fácil acesso. Então, muita gente tem curso superior e as empresas acabam fazendo isso como um corte mesmo. Quem está qualificado, quem tem a qualificação, consegue emprego independente da idade. Pelo contrário, tem muita gente que prefere contratar pessoas mais velhas por terem mais disponibilidade do que pessoas mais jovens que fazem uma faculdade à noite. Essa questão da idade, que muitos candidatos vêm aqui, eu não consigo emprego por causa da idade, eu falo para eles, não me convence, né? Eu percebo que muita gente tem colocado a questão da idade como uma desculpa para não estar no mercado de trabalho, mas tem que usar isso para poder tentar ver como se inserir no mercado, porque tudo bem que o mercado de trabalho está difícil, tem poucas oportunidades, mas tem poucas oportunidades para todos. E quem está qualificado consegue estar no mercado. É uma questão realmente das pessoas elas se ligarem nessas novas habilidades, né, nessas novas competências que, se somando à idade delas, né, a experiência de vida, experiência profissional, só potencializa dela conseguir uma recolocação. Com certeza, isso é super relevante. Tem muitas formas das pessoas se atualizarem, tem muitos cursos gratuitos, tem muitos vídeos no YouTube que te ensinam a você fazer uma planilha, a você se estar dentro do mercado e desenvolver essas competências que o mercado exige. Que números você gostaria de destacar do trabalho aqui de vocês? Então, nos últimos 3 anos, 2015, 2016 e 2017, a gente atendeu em torno de 1.000 pessoas, que é um volume grande, pensando que todas essas pessoas passam por essa entrevista presencial aqui. As empresas não têm acesso aos currículos dos candidatos. As empresas não têm acesso. Esse que é o nosso diferencial. Aqui não é um espaço em que as empresas têm acesso ao banco de currículos e eles fazem a triagem, porque a gente acredita que a gente encaminhando parecer, a gente fazendo essa entrevista presencial, a gente vai conseguir fazer esse processo de recrutamento de forma muito mais eficiente para a empresa. Então aqui não é apenas essa aproximação entre currículos e vagas.
Depois da entrevista que vocês fazem com o candidato, aí vocês têm esse parecer, né, deixa ela no banco de dados, vocês ainda têm um acompanhamento, um mês depois, que você comentou comigo que é um feedback que você faz com o candidato. Como é que é isso? A gente tem um follow-up, que a gente chama, que depois de 90 dias que ele veio para entrevista, a gente entra em contato para saber como é que está o momento profissional. Tá procurando... continua procurando, quais são as dificuldades que estão encontrando. Então, depois de 90 dias, a gente percebe que os candidatos, eles vêm com uma demanda de um curso profissionalizante. E é o que a gente não oferece. Porque eu entendo que para você oferecer um curso profissionalizante, você tem que ter algum vínculo com o MEC, precisa ser algo muito estruturado, né? Então, a gente acaba oferecendo cursos, workshops para trabalhar as competências para o mercado de trabalho. Então, um curso que a gente oferece, por exemplo, a gente fala sobre marketing pessoal, sobre currículo, sobre relacionamento interpessoal, coisas que as pessoas acham que sabem, mas que muitas vezes não se dão conta que essa pode ser a sua fragilidade. Interessantíssimo. Aliás, esse é o problema também, né? Às vezes os profissionais que têm muito tempo já, né? Gente que tem 10, 20, 30 anos já de carreira, achando realmente que, de alguma maneira, não, eu domino isso muito bem, eu já estou familiarizado com isso, e não é bem assim, né? Com certeza, até porque as relações mudam o tempo todo, e a gente muda. E a gente precisa ver como que a gente está nesse momento para estar inserido no mercado. E as grandes mudanças no mercado de trabalho, né? Também. Realmente essa questão de extinção de profissões, né? Os trabalhos que as pessoas às vezes sentem que está crítico, porque que existe uma mudança muito grande do mercado a respeito disso. Exatamente. E o mercado, as empresas querem profissionais multitarefas. Eles querem menos profissionais para fazerem mais coisas. Então, quem fazia apenas uma atividade não consegue estar no mercado de trabalho hoje. Vai precisar desenvolver competências para ser esse profissional multitarefa e conseguir se inserir. Paula, se você tivesse que dar alguma dica, mas especialmente para essas pessoas mais experientes, né, que estão em busca de recolocação no mercado, ou que estão pensando até em fazer uma mudança de carreira, que dica você daria para essas pessoas? Que mensagem você daria? Eu acho que tem algumas questões que é importante para essas pessoas saberem. Primeira coisa, elas precisam se conhecer, saber o que elas querem. Não adianta procurar qualquer vaga para receber qualquer salário. Se elas não souberem qual é o seu objetivo, né, qual é o objetivo pessoal, elas não vão conseguir. Porque elas precisam, primeiro, desenvolver competências para fazer o que elas desejam, o que elas querem. E, com isso, elas vão conseguir convencer o empregador, o entrevistador, o recrutador, que ela pode, que ela sabe. Porque as empresas não querem contratar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Né? Então, assim, a questão do autoconhecimento eu acho que é o mais importante. E a segunda coisa é não colocar desculpa na idade. Né? Precisa se reinventar, precisa pensar em outras possibilidades, em outras formas de ter uma remuneração. Até porque o mercado de trabalho está em mudança, né? E estão surgindo novas profissões, novos modelos de trabalho, novas contratações. E a pessoa precisa estar aberta para isso também. Muito bom poder falar um pouco do que a gente faz, poder divulgar o nosso trabalho, porque a gente sabe que a gente poderia atender mais gente do que a gente atende, mais pessoas poderiam ser beneficiadas. E aí, gostou da entrevista com Paula Baruchel Caracini, coordenadora da Central de Orientação ao Trabalho da CIP? Então curta e compartilhe nas suas redes sociais. Tudo super fácil pelo nosso site www.nivel50maisexperiência.com.br. Lá você encontra o link direto para o site da CIP e outras formas de contato. No nosso site você também pode assistir a todas as entrevistas que já postamos e compartilhá-las facilmente nas suas redes sociais. Basta clicar no arquivo 50 mais. Se você quiser receber avisos dos próximos programas, inscreva-se no nosso site. É rápido e muito fácil. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados.
um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.